Olá, começa agora mais um programa em pauta aqui na TV Fevale. Hoje nosso tema é a liberdade de imprensa, em função do Dia Mundial deste tema, lembrado nesta última semana. Para falar hoje sobre esse importante e crucial assunto, a gente recebe aqui no estúdio o professor Dailor dos Santos, do curso de Direito aqui da Universidade Fevale. Professor, seja muito bem-vindo ao Em Pauta de hoje. Muito agradecido, Francisco, pelo convite, pela oportunidade. Estou sempre à disposição para um tema que realmente é pulsante e importante. A gente agradece a presença do senhor e vamos começar, então, falando sobre essa questão do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que foi no último dia 3, e do dia 2 ao dia 4, na Costa Rica, aconteceu uma conferência internacional sobre esse tema, exatamente, abre aspas, falar sem medo, assegurando a liberdade de expressão em todas as mídias. Fecha aspas. Esse foi o tema do evento. Queria que o senhor falasse, então, em âmbito mundial, desse tema da liberdade de expressão, da questão de liberdade de expressão em todas as mídias, e eu acho que o todas as mídias aqui se refere principalmente em função da internet, da importância da internet hoje no mundo inteiro e da conectividade, de como a gente está usando isso como realmente hoje uma mídia e sim a imprensa se utilizando da internet como espaço talvez hoje principal para divulgação de informações e para busca de fontes, etc. Exato. Sobre isso. Primeiro, novamente, muito obrigado pela oportunidade. É um tema que, de fato, assume uma importância primordial na época que nós nos encontramos, não é? A liberdade de imprensa, ela deixa de ser apenas uma liberdade impressa, e o nome já faz essa associação, para se transformar numa liberdade quase que de comunicação, não é? Ela assume um viés muito mais profundo. No plano mundial, talvez seja o momento, e fugindo só do anteparo jurídico, né, a questão dos Repórteres Sem Fronteira, eles trabalham, né, nesse sentido, é uma organização própria, né, extremamente importante na compreensão das interconexões entre liberdade de imprensa e democracia nos países. Não sei se é conhecido por todos, e talvez esse seja um dado interessante de trazer a colocação para reflexões futuras, não é? O Brasil, ele está na 104ª posição entre os países que mais asseguram a liberdade de imprensa. Ele está abaixo dos top 100, como se costuma dizer, não é? No posto primeiro está a Finlândia, não é? Seguida da Holanda, se não me falha a memória, e assim seguem diversos países. E a colocação do Brasil, né, entre os países que comum da língua portuguesa, os lusófonos, não é? O Brasil ele está abaixo, por exemplo, de Cabo Verde. Não é? Um país muito menos desenvolvido. Exato, em termos assim econômicos, exato, de produto interno bruto, enfim, até mesmo de afirmação no cenário internacional, não é? Mas isso nos traz algumas compreensões de um modo muito próprio, né? O que essa organização, ao efetuar esse ranqueamento, ao efetuar essa classificação, estabeleceu a respeito do Brasil, né? E no que isso difere dos outros países que estão melhor colocados? Porque alguém poderia dizer o seguinte, e não diria sem uma certa dose de razão, mas o Brasil não goza de uma Constituição que autoriza a liberdade de expressão? Veda-se o anonimato, é bem verdade, mas a Constituição brasileira, ela não autoriza e não incentiva, não fomenta a liberdade de expressão num grau, em tese, máximo? Em tese, sim. Em princípio, sim. Mas o problema, e ao mesmo tempo a solução, e é um contrassenso interessante de fazer um debate, é que liberdade de imprensa se liga de um modo muito íntimo, de um modo muito profundo, tanto que o Supremo Tribunal Federal as chama de irmãs siamesas, não é? De um modo muito profundo com democracia. E essa ligação... Diretamente ligada. Exato. Essa ligação é fatal. E talvez a nossa, digamos assim, profusão de conflitos na seara democrática, né? E nós estamos acompanhando isso de um tempo para cá com a questão do impeachment, com a questão da votação na Câmara dos Deputados, que para muitos representou um processo político falido na sua própria manifestação. Nós estamos nos deparando com um influxo de decisões políticas muito complexas e contraditórias em si mesmo, indicam que a democracia talvez careça de uma robustez maior no nosso país. Talvez isso explique, em parte, e segundo essa organização explica, o fato da liberdade de imprensa no Brasil ter certas complicações em se afirmar, não é?
Isso também é levado, e essa organização também menciona, é levado a uma outra consequência, a uma outra percepção, melhor dizendo, qual seja, de que muitas vezes os órgãos de imprensa se situam nas mãos de determinados conglomerados. E isso, segundo essa organização, veda um discurso plural, muitas vezes. Então é por isso, entre outros fatores, né, que colocam em risco a atividade de jornalistas, que tornam essa atividade para muitos em determinados locais uma atividade sujeita a truculência, sujeita a determinados abusos, é por essa razão que o Brasil está nessa posição. Em termos mundiais, dá para dizer que todos os países, todos, né, com aquela margem de erro e acerto, mas a maioria dos países do mundo ocidental contempla no seu ordenamento alguma regra vinculada à preservação da liberdade de imprensa. Isso não significa, porém, que a regra, embora posta, não sirva apenas como um véu a esconder o que de fato a realidade social daquele Estado apresenta. E nós temos exemplos muito próximos, e não se trata de defesa de ideologia ou de crítica ideológica, não. Um exemplo muito próximo, por exemplo, a Venezuela, que está nesse ranking numa colocação pior do que o Brasil. Outro exemplo, que também apresenta sérias restrições ao direito de imprensa, é Cuba. Não é? Assim como o Brasil. Então não se trata apenas de uma escolha ideológica, e sim de compreender a liberdade de imprensa enquanto manifestação democrática. Não é? Não sei se isso dá uma ideia dessa compreensão a nível mundial, não é? Mas pelo menos coloca o problema no sentido de temos sim previsões normativas na maioria dos países ocidentais que estabelecem de um modo ou de outro limitações e, ao mesmo tempo, prerrogativas para o exercício da liberdade de imprensa, mas, ao mesmo tempo, determinados países que não lidam muito bem com essa dinâmica. E por que a liberdade de imprensa ela é importante numa democracia? Justamente porque ela se firma como uma possibilidade de dar a conhecer, dar a desvelar versões supostamente oficiais. Não é? É por isso que ela se torna importante e deve, na medida do possível, ser maximizada, né? Na maior amplitude possível. Não é? Eu queria que tu comentasse um pouquinho agora, comentasse sobre o ranking, né? E aí me chama a atenção que a Finlândia seja o primeiro país nesse ranking, porque aí tem duas questões. Relacionaste a liberdade de imprensa com democracia, como comentaste, mesas, mas a Finlândia também é destaque no mundo inteiro na questão da educação. Exato. E talvez no topo, não lembro agora se no topo, mas sempre entre os top 3, top 5 de educação no mundo. Exato. Dá para fazer uma relação direta também com essa questão, além da democracia, e aí trazendo para a nossa realidade brasileira? Exato. Tu, com certeza, pegaste o cerne da questão, porque uma democracia ela não se alicerça apenas e tão somente pela participação popular no destino político. Uma democracia, para ser plena, ela pressupõe também a conquista e a consecução de certos valores. E que esses valores vão empenhar a palavra do Estado e o compromisso da comunidade ao qual ele se destina, né, esse compromisso estatal, à consecução da dignidade da pessoa humana. É a vida digna, é a existência digna e, logo, não há uma efetiva democracia, um efetivo exercício democrático quando a educação é posta de lado. De fato, qual é a amplitude de uma escolha popular quando essa escolha já parte de um vício, onde o povo que supostamente escolhe muitas vezes está alijado de uma possibilidade educacional. E, de fato, esses índices de desenvolvimento humano nesses países que estão no topo da preservação da liberdade de imprensa indica muito. A maioria deles, os top 5 ou top 10, são países que preconizam a educação de um modo absoluto. A Finlândia, como bem pegaste, se não está sempre entre os top 3 ou top 4 nessa questão, está sempre ali na dianteira na questão educacional. E, de fato, há um vínculo muito grande. Não se trata apenas da participação popular, mas de uma participação popular alicerçada em políticas de Estado tendentes a vocacionar a dignidade da pessoa humana. E é um conceito, sim, em permanente construção, porque liberdade se liga também a uma ideia de igualdade. Né? São os dois valores que podem dar uma noção maior da ideia de dignidade, aliás. Né? De nada adianta eu proclamar a minha própria liberdade, e a liberdade comunga uma infinidade de fatores, mas de nada adianta eu proclamar a minha liberdade se, ao fim e ao cabo, a minha noção de participação padece de uma noção de desigualdade, melhor dizendo, em relação aos demais componentes dessa sociedade. Aí questões de consciência política, como a gente vinha comentando, democracia, educação, tudo isso remete a qual o papel, nesse caso aqui bem específico brasileiro,
do governo na garantia de uma liberdade de imprensa mais satisfatória, e aí talvez o porquê de a gente estar numa posição tão ruim num ranking mundial, né? Qual é a força que o governo deveria ter, na sua opinião, para garantir uma maior liberdade de imprensa, e aí que esses índices e que todos esses fatores que o senhor comentou há pouco sejam minimizados ou sejam melhorados para que a liberdade de imprensa seja realmente algo que possa vir a melhorar no país? Sim, para que se possa construir essa liberdade de imprensa de um modo mais pleno, né? Exato. Veja, aí nós entramos já no plano das políticas públicas, não é? É difícil dar uma opinião jurídica a esse respeito, porque no âmbito da política pública o gestor público goza nessa opção, exceto quando ele tem vinculações legais, de uma carga discricionária. Mas me parece que não há dúvida que o investir em educação, o investir em políticas sociais inclusivas, o investir em perspectivas de alicerçar essa liberdade de imprensa sem permitir intromissões indevidas, seria uma política adequada a ser empreendida pelo governo. Mas veja, a Constituição Federal Brasileira, nesse sentido, ela é profunda nessa previsão e ela é muito ampla também nessa previsão. Em que sentido? Ela prevê a possibilidade de manifestação de pensamento sem qualquer espécie de censura. Nós não vivemos mais, ainda bem, superamos esse legado do regime ditatorial militar, nós não vivenciamos mais uma censura prévia, não é? Ao contrário, por exemplo, de regimes ditatoriais que ainda hoje se submetem a um controle antecedente à notícia que buscam proferir, anunciar, não é? À comunicação que pretendem dar a conhecer. Por quê? Essa censura ela representa duas facetas de um grave problema, que nós não temos. Mas veja, de um lado, o país, esse Estado, que eventualmente apresenta linhas de censura, veda a obtenção e a difusão da informação. De outro, ele acaba gerando, pelo receio de quem informa, ele acaba gerando uma autocensura do órgão que informa. E isso, então, é extremamente nocivo. Trazendo isso para essa problemática que tu me colocaste, Francisco. Veja, eventualmente a Constituição ela vai apresentar certos limites ao exercício da liberdade de imprensa. Por exemplo, regras para que alguém possa ser dono, proprietário de uma empresa na área da comunicação. Regras eventuais para que a notícia seja proferida. É preciso uma concessão, uma autorização para ter uma emissora de televisão ou rádio, por exemplo, de radiodifusão. Enfim, regras mínimas para que isso possa ser levado à sua construção, enquanto direito social também. Outra regra que existe, e não se trata de censura, é a limitação que muitas vezes nós encontramos de determinados programas. Aquela escolha da faixa etária, por exemplo, não é? Não se trata de uma imposição, e é nisso que se difere de uma censura, assistir ou não. Não se trata de uma escolha prévia, se trata de um alerta para que a pessoa, o telespectador, o ouvinte, saiba que aquele programa se destina para uma certa idade, para um certo público, né? Cabendo a ele optar. Veja, cabendo a ele exercitar a sua liberdade. Então veja, se o Estado brasileiro conseguisse implementar as políticas que a própria Constituição preconiza, nos limites que a própria Constituição autoriza, isso com certeza seria melhor compreendido. Mas aí voltamos, retrocedemos para o momento da educação. E me parece que todos os problemas, se não principiam na educação, terminam na educação. Acabou. Parece um assunto sem volta, né? Vamos para um breve intervalo, a gente vai para um breve intervalo agora. Voltamos em seguida a falar sobre esse assunto, liberdade de imprensa, aqui no Em Pauta de hoje. Já voltamos.